Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o método científico, o que é o método científico e alguns erros comuns que as pessoas cometem quando falando sobre ciência, né? A ciência no senso comum é amplamente abordada, né? Em vários assuntos o tema método científico ou temas que vêm da ideia de método científico, desde o seu tio no churrasco falando que foi provado que tomar cerveja faz bem para a saúde, até uma conversa mais séria, tudo envolve direta ou indiretamente o método científico. E saber sobre isso é extremamente importante. Então, e se eu te dissesse o seguinte? Se você disser que a ciência provou alguma coisa, você está tecnicamente errado. Calma que eu vou explicar nesse vídeo por que isso é um erro. E calma que isso que faz a beleza da ciência, tá? E se você ainda não entendeu isso, você não compreendeu realmente o que é ciência. Entender isso vai te fazer compreender o que realmente é ciência, tá? Então, a gente vai abordar alguns pontos aqui sobre esse assunto, sobre por que a ciência nunca prova nada. O que a ciência te dá, na verdade, são graus de confiança para alguma coisa, certo? Nunca vai ter algo batendo o martelo e falando, ok, é isso e ponto final. Tudo está aberto para discussão. Vamos começar falando uma coisa simples. O que é uma prova, né? A gente vai trabalhar com dois tipos diferentes de provas aqui, né? A primeira delas é o conceito de prova matemática. É aquele sistema lógico mesmo, né? Essa prova matemática do famoso A implica B, sabe? Isso é um tipo. Está imerso dentro de um sistema axiomático. Nesse sistema de prova matemática, a gente pode fazer deduções, né? A gente deduz algumas coisas a partir de outras, a partir de alguns axiomas, a partir de algumas outras coisas que já foram provadas. E elas têm a necessidade de uma lógica. Elas estão num mundo lá de lógica, mundo hermético, tá? Um exemplo é, por exemplo, se A implica B e A é verdadeiro, então B necessariamente é verdadeiro, tá? É uma deduçãozinha aí lógica. Beleza. Essas provas matemáticas e lógicas atuam dentro de um sistema fechado. Elas não dependem do mundo físico, tá? Eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Opera num mundo totalmente separado. Não tem compromisso com a realidade. E um outro tipo de prova é o conhecimento empírico, que é gerado através da observação, da generalização e das regularidades da natureza, tá? Então, você observa algum padrão na natureza e você chega em alguma conclusão a partir desse padrão na natureza. Então, a matemática, por exemplo, é dedutiva. A ciência é indutiva, porque você usa a indução. E a matemática, a dedução. Você deduz coisas na matemática, certo? Na ciência, uma coisa induz a outra. É mais ou menos isso. E, por exemplo, um exemplo desse método indutivo. Todos os metais observados se expandem ao aquecer. E aí a gente consegue chegar a uma conclusão. Logo, metais expandem ao aquecer. É mais ou menos isso. Ah, todos os metais que eu observei até agora expandiram quando eu estava aquecendo, então os metais expandem ao aquecer. Isso não é uma verdade absoluta, porque teoricamente aqui a gente pode encontrar amanhã um metal que não expande ao aquecer, mas é suficientemente verdadeiro, sabe? Pra gente falar que é isso, certo?
E aí a gente entra num ponto interessante, que é o problema da indução do David Hume. O Hume foi um filósofo, né? E o argumento do problema da indução é o seguinte: não existe nenhuma justificativa lógica. Lembra, lógica não tem compromisso com a realidade, está no mundo separado. Então, não existe nenhuma justificativa lógica para assumir que o futuro será como o passado. O fato daquela coisa já ter acontecido 1 milhão de vezes não quer dizer que ela vai acontecer mais uma vez, certo? Pelo menos no mundo da lógica, isso é importante ficar claro. Um exemplo, por exemplo, é a afirmação de que o Sol vai nascer amanhã. A gente não sabe se o Sol vai nascer amanhã. A gente já observou isso milhares de vezes, só que logicamente não existe motivo nenhum para a gente falar que o Sol vai nascer de novo amanhã. Isso usando o método dedutivo. Ou, por exemplo, a gravidade continuar existindo. Não existe garantia nenhuma usando o método dedutivo de que a gravidade vai continuar existindo. E aí está o ponto central. A ciência depende da suposição de regularidade da natureza. Então, para o método científico funcionar, a gente depende desse, eu não vou dizer que é um postulado, a gente tem esse ponto, esse pilar que tem que estar em pé, que é a gente está supondo a regularidade da natureza. Se a gente não supor regularidade da natureza, não existe método científico, tá? Porque aí não tem, o Sol já nasceu 1000 vezes, será que ele vai nascer amanhã? Não sei, não, a gente não está supondo a regularidade da natureza. E, e aí entram uns pontos interessantes, que a ciência não é baseada em certeza. Então, a probabilidade trabalha muito bem com isso, né? De não ser baseado em certeza. Falar em probabilidade, a chance de acontecer tal coisa é alta, mas nunca falar que é uma certeza. E a ciência é baseada na melhor explicação disponível. O que é a melhor explicação disponível é um problema decidir o que é melhor. É muito complicado, porque é um negócio subjetivo. Então existem algumas ferramentas filosóficas também, mas eu acho que eu não vou falar nesse vídeo sobre, sobre essas ferramentas, mas existem algumas ferramentas, por exemplo, a navalha de Ockham, para decidir o que é uma boa explicação e o que é uma explicação ruim, entendeu? O que importa é que a ciência é baseada na melhor explicação possível. E aí a gente entra num outro ponto muito interessante, sobre o Popper. Karl Popper foi um filósofo e tal, e ele traz um conceito maravilhoso sobre falseabilidade. Então, em vez da gente se perguntar como que a gente pode confirmar teorias, a gente pergunta no método científico, como que a gente pode refutar essas teorias, certo? Então, a gente está sempre tentando falsear uma teoria. A gente está sempre buscando coisas que provem que essa teoria está errada. Diferente, por exemplo, de uma lógica mais religiosa, que a gente está tentando buscar coisas que provem. Isso aqui prova a minha teoria, sabe? Não, na ciência a gente está sempre buscando coisas que desprovem. Se conseguir falsear a teoria, legal. Uma parte dela cai por terra ou ela cai por terra. E novas hipóteses vêm para tentar explicar. Se ela resistir, poxa, muito bom. Ela é uma teoria extremamente forte, vida longa. Beleza. Então, os conceitos fundamentais disso. Uma teoria científica sempre deve poder ser falseada. Você sempre tem que ter como provar que essa teoria está errada, certo? Se você tem alguma que não é possível provar que ela está errada, sinto muito, não é ciência, tá? Por exemplo, as religiões são assim, você nunca vai conseguir provar que ela está errada. Sempre vai existir algum outro argumento. Isso é uma coisa que não é falseável, não é ciência. Ou, por exemplo,
Tem um exemplo maravilhosíssimo do Carl Sagan, que ele traz no livro dele O Mundo Assombrado pelos Demônios, sobre o dragão na garagem. Se uma pessoa chega falando que tem um dragão na garagem, você vai perguntar: poxa, será que é verdade? E você vai desconfiar. Não, não é verdade. Eu acho que não é verdade. Como que a gente pode provar que não é verdade? E a gente vai tentar provar que não é verdade. E aí você começa a dar várias ideias. A gente pode jogar tinta em cima do dragão e ver se ele fica marcado ou se as pegadas dele aparecem. E aí a pessoa fala: ah, não, mas ele não tem corpo, ele é imaterial. Aí ele fala: ah, eu posso então sentir o calor da chama dele. Aí a pessoa fala: ah, não, mas a chama dele não tem calor, não é quente, você não vai conseguir ver. Enfim, e vai criando desculpas para você não conseguir falsear, sabe? Aquela teoria. Beleza. Quanto mais uma teoria conseguir sobreviver a esses testes, e de preferência testes severos, mais confiável ela vai se tornar, certo? Só que a gente nunca vai poder falar que ela é absolutamente verdadeira, porque sempre pode aparecer um outro teste que pode provar que ela está errada, certo? Por exemplo, a gente pode usar um exemplo de modelos que a gente tinha para entender como que as coisas se puxavam, a gravidade no universo, por exemplo. Teve a gravitação de Newton. Beleza, a gente não consegue dizer que ela está errada. Só que existe uma maneira de explicar um pouco melhor, que é a relatividade. Muito bom, funciona muito bem também, mas provavelmente não é exatamente isso que acontece. Deve existir alguma outra explicação que explica mais satisfatoriamente e passa por diversos testes também, tá? É importante deixar claro que a falsibilidade não é o único critério moderno, mas é uma base conceitual extremamente importante. E aí eu tenho que falar o quanto a estatística é interessante nesse sentido. Né? O negócio de falar sobre probabilidades é fundamental para o método científico. Porque a gente não está falando de certezas absolutas. A gente está falando de coisas que podem acontecer. E é o que a gente precisa. Menos certeza das coisas, certo? É muito importante não ter certeza na ciência. Isso é fundamental, tá? Um exemplo que a gente pode falar são os modelos atômicos da, da física. Os modelos atômicos, por exemplo, que começa, eles vão se modificando. Eles não são verdades absolutas, eles vão se modificando, mas eles explicavam satisfatoriamente na época deles e foram evoluindo, né, mudando. Então, isso é presente em toda a física, que é a ideia de modelo. Eles descrevem alguns padrões e eles permitem previsões e não afirmam ser a realidade última. Isso é muito importante. Você cria um modelo e você testa esse modelo para ver se ele funciona. Eu posso dar alguns exemplos aqui. O exemplo da física newtoniana funcionando em baixa velocidade e falhando em regimes relativísticos. Ou, por exemplo, a mecânica quântica funcionando no microscópio e não se integrando completamente com a gravidade. Inclusive, é uma busca que existe hoje em dia, uma teoria que junte a quântica com a relatividade, né? A famosa gravidade quântica. É uma busca que os cientistas querem muito encontrar um modelo para isso, para se aproximar cada vez mais do que é a realidade, certo? E é importante explicar também que substituir uma teoria não significa que a anterior está errada, tá? Mas era um modelo aproximado. É isso. E tá tudo bem. É assim que funcionam as coisas. Tem uma analogia que dá para fazer que é que a ciência constrói mapa e os mapas não são o território, certo? É uma é um recorte
do território, é uma maneira de representar o território, certo? É uma analogia legal. Bom, para fechar tudo isso, levem isso em consideração. A autocorreção, o mecanismo de autocorreção da ciência é fantástico. É uma força maravilhosa que faz estarmos como humanidade menos errados, tá? Sempre buscando estar menos errados e nunca certo. E vamos deixar alguns pontos claros. A ciência não prova nada, a ciência testa, a ciência corrige e a ciência revisa. A confiabilidade da ciência não vem da certeza, mas da disposição permanente de errar e corrigir. Você está sempre aberto a corrigir coisas que você errou, você está sempre aberto a estar errado. A ideia de estar errado é maravilhosa, de aceitar que estar errado. Volta lá no começo da filosofia, né? De reconhecer primeiro que você não sabe para depois aprender. E se a ciência fosse capaz de provar definitivamente algo, ela deixaria de ser ciência e se tornaria um dogma. Ela se tornaria algo semelhante a uma religião. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter sempre a possibilidade de estar errado e corrigir o que estava errado para se aproximar cada vez mais da realidade. A força da ciência nunca está na certeza e sempre está na abertura ao erro. Acho que são palavras muito bonitas. Para encerrar o vídeo por aqui, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.